Fala pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aqui, mais um podcast, na verdade, né, que está sendo todo junto. E o tema de hoje eu chamei duas pessoas aqui para a gente conversar sobre empreendedorismo jurídico, né? Um tema que realmente está em alta. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu trouxe duas pessoas que eu acredito que realmente têm muita condição de falar sobre esse tema e de trazer um conteúdo muito bom, muito proveitoso para vocês. Paulo e João. Paulo Pimentel, João Santos, eu queria que eles começassem se apresentando. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, né, pra gente estar produzindo esse conteúdo num sabadão aí. E agradeço que vocês estejam aqui com a gente pra gente construir uma coisa legal aí pra ajudar os advogados. Paulo, comece se apresentando aí pro pessoal pra gente começar esse bate-bola. E aí, Gustavo, tudo bem, meu amigo? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui, poder contribuindo, ainda que de forma singela, para todos os ouvintes aí, seus telespectadores. João também, parabéns, meu amigo. É uma honra estar do seu lado. Você que eu sempre admirei, já conhecia pelo OAB. Bem, eu me chamo Paulo Pimentel, sou advogado, atuo na área tributária, especialista pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Eu sou graduando em Ciências Contábeis pela FIPECAF e também agora ingressei na pós do BSSP, em Auditoria, Contabilidade e Planejamento Tributário. Eu recebi o convite para ser presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB Jaboatão. Inclusive, João é presidente, né, que ele vai se apresentar da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB. E agora também eu sou membro também da Comissão de Ações Tributárias da OAB. Acho que eu posso falar um pouco desse tema e eu acho que é um tema que eu me identifico bastante. Sem dúvida. João. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo, né? Primeiro agradecer a Gustavo pelo convite. Sem dúvida uma honra e uma grande satisfação vir falar um pouquinho de empreendedorismo no sábado, né? E acho que tem tudo Coisa a ver. de empreendedor mesmo. Coisa de empreendedor. Também está do lado aqui de Paulo, muito, muito gratificante, né? E é um cara que entende muito. E sigo aí nas redes sociais e aprendo bastante, viu? Bom, como foi dito, meu nome é João Santos, eu sou advogado, militante e sou também estou presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB Pernambuco, né? Tenho especialização em Direito Civil, Processo Civil e Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Além disso, ainda sou procurador lá do Tribunal de Vôlei da Federação aqui de Vôlei de Pernambuco. Rapaz, os cabas têm atividade só a gota. Vamos começar aqui. A primeira pergunta que eu queria ouvir de vocês é como é que vocês iniciaram essa trajetória aí de vocês, como se entrelaçou com o tema empreendedorismo, né? Primeiro eu queria que Paulo começasse. Paulo que tem um Instagram voltado, né? Empreender no Direito. Empreender no Direito. E ele já tem essa mentalidade voltada já para essa ideia empreendedora. Então eu queria que tu começasse. E depois a gente escuta João aí pra gente. Hoje eu vou só ficar aqui mediando, porque pra gente ouvir bastante dos convidados. Meu amigo, pra contar um pouquinho minha história de empreendedorismo, eu acho que eu tenho que começar ainda na vida acadêmica, certo? Eu comecei a estagiar no primeiro período, na área tributária, inclusive, num grande escritório daqui do Recife. E passei em torno de um ano, mais ou menos, e depois eu fui para outro escritório, também na área tributária. Inclusive, esses meus antigos chefes, né, que hoje fazem parcerias comigo, e você vê como isso é gratificante. Logo depois eu fiz intercâmbio, passei um tempo estudando na Espanha, fiz uma parte da graduação lá, retornei e fui para estagiário da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E aí, até então, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria advogar. Já era tributária, já era noção. Sempre tributário, eu só atuei na área tributária e eu sempre tive na minha cabeça que eu queria advogar. Eu gostava da rotina de advogado, eu gostava da rotina forense, eu gostava do relacionamento do cliente, ainda que de forma tímida, porque eu era estagiário muito, muito novo, mas eu tinha na cabeça que eu queria advogar. Mas aí, meados de 2016, mais ou menos, 2014, que foi quando eu ingressei na Procuradoria, o Brasil, ainda que de forma artificial, ainda passava por uma espécie de que estava tudo bem na economia. Eu ingressei mais ou menos em julho de 2014 na Procuradoria e ainda tinha todo aquele sentimento de que a melhor situação para qualquer ser humano que ingressasse no direito seria concurso público, porque supostamente existe uma estabilidade, que no meu ponto de vista a estabilidade não existe, para quem quer que seja, mas existia uma suposta estabilidade
e que era bem remunerado, que tinha férias, que tinha isso, enfim. Isso sempre foi, dentro de casa, estimulado para mim. Até porque meus pais são concursados, são servidores públicos. E eu, quando eu ingressei na procuradoria, eu sempre vi uma matéria que eu gostava, que era direito tributário, com a qualidade de vida muito boa das pessoas, porque tinha, de certa forma, na Procuradoria da Fazenda Nacional, diferentemente de outras procuradorias, principalmente de outros entes da federação, tem uma estrutura muito boa. Tanto de estagiário como de Eu servidores. estagiei lá também, muito bom. Muito bom. Então eu disse, poxa, e eu tinha uma admiração pelos procuradores, que hoje, inclusive, são meus amigos particulares. É até engraçado falar isso. Saímos, inclusive, até para tomar cerveja juntos. Mas, enfim, você vê onde é que tá o empreendedorismo aí. Eu comecei sempre na mesa de bar. Mas, e aí, eles disseram, não, vá, estude para concurso. E foi aí que eu disse, eu vou estudar para concurso público. Mas eu quero também advogar, então vou estudar para procurador do Estado. Foi aí que eu passei, voltei a minha, acho que quinto, sexto período, voltado para o edital de procuradoria do Estado de Pernambuco. E aí comecei focado no edital, estudando, passei a frequentar bem menos a faculdade e muito mais os cursinhos online e tudo mais, estudando de forma autônoma mesmo. E é bom que, assim, te dê uma base de advocacia pública. Sem dúvida. Né? Porque é constitucional, administrativo, processo civil e tributário pesado, né? 80% da prova ali, né? Basicamente era isso que eu estudava. Administrativo, processo civil, tributário e constitucional. Era basicamente isso. E aí, quando foi, passei 2 anos na procuradoria, passei no concurso da Justiça Federal, porque eu só podia ficar 2 anos, sendo que veio aquele sentimento. Porque aí, no final, quando eu já estava me formando, em 2017, já havia aquela onda de que, não é tão simples assim o concurso público, porque o Estado, ele não comporta pagar esse... Já tinha um certo... Já aquela economia que supostamente estava bem em 2014, não estava tão bem em 2017. A recessão era muito grande, a gente passava pela maior recessão da história do país. Então as pessoas já não tinham dinheiro na mão, já não tinham como consumir, e não foi diferente naturalmente com o Estado. O Estado não tinha condições de pagar aquele alta remuneração para aquela quantidade alta de servidores, se não tinha investimento, se não tinha produção na economia e tudo mais. E aí, naturalmente, a onda de concurso público diminuiu. E aí deu start novamente da advocacia, da advocacia. Sendo que eu estava na Justiça Federal. Eu era assessor de um juiz. Eu fazia sentença, voto, enfim, decisão monocrática, enfim. Mas eu queria, de certa forma, advogar. Então eu disse, bicho, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar em história de advocacia. Foi aí que eu tentei muito. Chegava sempre na última fase da entrevista, da seleção. E eu, cara, disse, gostei muito de você, aguarde só o e-mail ou a ligação. Sendo que esse e-mail e essa ligação nunca chegou. Era porque tu acha que era pelos estágios em órgão público? Não, eu acho que é porque os escritórios de advocacia já estavam sentindo a crise. E naturalmente entendi. Eles não queriam também contratar. Entendi. Entendeu? Ele preferia ficar com o pessoal. Até porque esse teu currículo ia te dar muito mais base para entrar, tipo, Muito. Estagiário de PFN, né, Justiça Federal, tal, para estagiar em tributário. De escritório de advocacia. E aí eu já fazia cursos voltados para a área tributária ainda na faculdade. As relações conquistadas, né? As relações conquistadas, exatamente. Eu conheci, eu tenho um bom relacionamento na fazenda, muito bom, enfim. E isso, querendo ou não, era um ponto positivo para mim. Eu só queria na área tributária também. Eu só focava nessa área. A única coisa que eu tinha visto até então. E até hoje em dia, né? Mas não consegui. E aí veio o desespero. Poxa vida, eu quero advogar, eu não tenho cliente, eu estou no 10º período, eu já tinha passado no AB, mas eu estou no 10º período de faculdade. Vou acabar meu contrato com a Justiça Federal, e aí? O que é que eu vou fazer? E aí, naturalmente, veio. Disse, meu amigo, eu tenho que ir atrás de cliente. É a única alternativa. Eu não tenho chance mais. Foi aí que eu comecei a lembrar de pessoas que precisavam de assessoria tributária, que eu advoguei contra, porque eu advoguei na fazenda, ou seja, defendia a fazenda, e eu sabia que precisava. E eu sabia também que muitas vezes a fazenda não estava certa. Quem estava certo, na verdade, era o contribuinte. E eu sabia como solucionar aquele problema. Repito, só no aspecto processual, que até então na Faculdade de Direito eles só ensinam o aspecto processual mesmo, material, enfim. Que quando a gente vai para o empreendedorismo, a gente tem que saber muito mais. Tem que ter um conhecimento de várias áreas do direito, de economia, de finanças, de administração. Sem dúvida. Bem mais complexo, é isso que o mercado exige. Mas enfim, e aí foi quando eu saí ligando. Fulaninho, eu sei como resolver teu problema, sei que você está precisando de assessoria. E aí eu já tinha um bom relacionamento network com empresários, inclusive pais de amigos meus. Isso formado já?
Não, Isso na faculdade Na ainda. faculdade, tá? Mas eu já tava com medo, porque eu Sim, não tava, entendi. Já tava vendo o mercado, né? já tava vendo o mercado, eu não tava conseguindo entrar, e aí, enfim, foi aí que eu consegui a minha primeira reunião. E aí eu fui exatamente, eu já sabia todo o processo que eles tinham, a quantidade de processos, a quantidade que tinha para derrubar, a quantidade que tinha para parcelar, enfim. Fui na primeira reunião. Sendo que empresa grande, essa reunião tem um conselho muito grande de pessoas. Tem contador que faz parte, tem um sócio antigo que aportou dinheiro e faz parte desse conselho. Tem 4 sócios lá, então é por votação. Eu só tinha até então o voto de 1. Eu precisava convencer mais 4 pessoas, pelo menos. Sim. Então imagine você no 10º período, se fantasiando já de advogado, botando um paletó lá, com a pastinha, e tendo que convencer e dizer que, ó, eu vou cuidar de um passivo tributário deste tamanho, porque eu sei como resolver. Então eu ia com a mão gelada, nervoso, botei no YouTube como se comportar em uma reunião, enfim, você... YouTube salvando. YouTube sempre salvando, rede social, né? É. E aí eu fui. Graças a Deus, resumindo, deu certo, né? Porque logo em seguida, Michel Temer fez o parcelamento especial, que foi o PERT, então foi muito bom para as empresas. E a gente conseguiu, de certa forma, regularizar, fechar. Sendo que tinha um pequeno detalhe. Para você regularizar com o PERT e o parcelamento especial na época, você teria que pedir desistência do antigo parcelamento. Ou seja, todos os seus créditos tributários passavam a ser exigidos novamente. Então, se eu não conseguisse aderir o PERT e o parcelamento especial, eu quebrava a empresa. Porque a empresa ia perder o parcelamento. Perdeu primeiro e esse tudo tornasse executável, né? Meu amigo, isso me deixou dias e dias sem dormir, nervoso. Mas aí foi minha primeira lição de empreendedorismo. Se você quer atingir coisas grandes, você tem que ter responsabilidades grandes. Faz parte do jogo. E aí foi quando eu consegui fechar o contrato. E aí eu precisava de uma estrutura física, eu precisava de uma quantidade boa de colaboradores para trabalhar também nessa empresa, era uma empresa de grande porte. Foi quando eu conheci meus ex-sócios, Bruno e Gabriel, que eu já conhecia, na verdade. Sendo que eu disse, ó, eu tenho esse cliente, eles estavam começando, tinha 6 meses de escritório. Eu trago para cá, mas eu tenho que virar sócio. Sim. E aí foi quando eu entrei na sociedade com o cliente, e aí quando começou a minha história mesmo. Entendi. João, conta aí um pouquinho da tua história. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho mais. Um pouquinho não, muito, porque depois que eu pensei e comecei a estudar mais sobre empreendedorismo, acho que a gente começa a enxergar coisas que aconteciam, que já eram uma veia empreendedora. Sim. E que você não tinha, obviamente, a noção, né, e passa a ter. Eu acho que eu costumo contar essa história porque eu acho que eu tive uma criação numa família empreendedora, então eu acho que isso já lhe dá uma... Facilita, né? Já lhe traz no sangue, né? Aquela vontade, né? E aí minha mãe conta uma história que ficavam perguntando o que eu queria ser quando crescesse, eu pequeno, né? E eu dizia pro meu pai que queria ser advogado, né? Dizia, quero ser advogado. E um belo dia a gente tava viajando e eu do nada perguntei, pai, advogado, pode vender tijolo? Né? Que meu pai tinha um armazém de construção. Advogado pode vender tijolo? Eu disse, pode, meu filho, advogado pode fazer tudo. É verdade. Então você isso aí que eu quero. Então você é advogado. Né? Mas já pensando o que é que eu podia fazer, né? Se eu podia empreender, né, como advogado. Então, eu acho que eu sempre tive mais ou menos essa inquietação quanto ao empreendedorismo, né? Inquietude é uma característica forte. Depois é que o cara vai lendo mesmo, né? Exatamente. E aí eu acho que entrei na faculdade também, comecei a estagiar no primeiro período, né? Eu acho que minha época era um pouquinho mais fácil quanto estágio, não digamos assim fácil, mas a oferta ainda era grande. Sim. Né? Pagava bem. Né? Alguns escritórios ou algumas empresas pagavam bem ao estagiário, né? Para a média daquela época, né? Tanto que eu brincava, minha irmã fazia medicina e no primeiro período eu já ganhava praticamente um salário mínimo, né? E ela já ficava ali, mas eu fazendo medicina não ganho nada, eu só estudo. Você já está ganhando um salário mínimo. Né? Então, na minha época ainda tinha essa facilidade. Muito embora fosse muito difícil começar a estagiar no primeiro período, né? Eu fui, de fato mesmo, como mais uma característica do empreendedor, né? Fui arriscar. Né? Então, abri uma seleção no órgão, numa ONG chamada GAJOP, para estagiários a partir do 6º período do curso de Direito. Eu era o primeiro, né?
Então, entreguei meu currículo. Como eu tinha no meu currículo, na época de colégio, eu e alguns amigos, nós nos reunimos e abrimos não era empresa, mas não era ONG porque não era formalizada, mas um grupo que ajudava uma comunidade que ficava ao lado do colégio da gente. Sim. Né? E a gente conseguiu levar esse pessoal para dentro do colégio, para dar aula de reforço escolar, para dar aula de cidadania, né? Então, isso chamou a atenção lá do Gajop e eu acabei ficando, né? Mesmo no primeiro período eles me chamaram, eu não sabia o que era uma petição de juntada, o que era um subestabelecimento. E eu meti a cara, fui aprendendo, tive ótimos advogados lá que me auxiliaram, né? E aí eu comecei a minha vida, digamos assim, profissional na área de direito, né? E fui estagiando, estagiei lá no Gajop, estagiei em escritórios, estagiei no Banco do Brasil, uma parte mais, digamos assim, uma visão mais pública, né? Por mais que seja uma empresa de economia mista, mas uma visão mais pública. E a partir daí eu fui percebendo que minha característica era a área privada, né? Muita gente só se falava em concurso nessa época. Essa época era o boom do concurso. Todo mundo queria fazer concurso público. Se eu não me engano, foi no governo Lula que ele praticamente triplicou os salários, né? Então estava bem alta a parte do concurso público. E as pessoas tinham praticamente 90% da minha turma era concurso público. E até hoje, né? Acho que são poucos que foram para a advocacia. E eu sempre dizia, não, eu não me conformo. Eu quero advogar, eu já trabalhei na área pública ali e não me apetece. Respeito quem gosta. Sim. É uma linha, uma carreira, né? Mas não me dava prazer, né? E aí eu fui buscando alguns escritórios e fui percebendo, ó, como é que eu vou fazer? Eu vou me formar, vou abrir meu escritório, né? E aí vem aquela pergunta, cadê o cliente? Como é que eu vou pagar o cafezinho? Como que eu vou pagar a água? E aí eu disse, não, vamos... eu havia estagiado em um escritório que o sócio conversava muito comigo, o dono, digamos assim, né? O sócio administrador. Conversava muito comigo e dizia que às vezes ele sentia falta de alguém mais jovem, né? Que pudesse impulsionar o negócio, trazer ideias novas. Sim. E dividir aquela carga de gestão com ele, né? Que ele sentia só nesse sentido, né, tal. E aí eu vislumbrei que ali talvez eu tivesse uma possibilidade de em fato empreender, né? E aí voltei para lá como advogado, né? Já tinha estagiado lá, tinha saído para buscar outras experiências e voltei para lá como advogado. E aí quando eu voltei eu comecei a ficar mais próximo dele, conversar sobre isso e tal. Até que um determinado momento saiu um sócio do escritório e ele me chamou pra gente conversar, acertar, e eu me tornei sócio aí do escritório. Estou até hoje, pretendo ficar durante muito tempo. Trajetória que muito estudante de direito é de sonho, né? De entrar no escritório, de ser estagiário, de ser advogado e virar sócio, né? Muita gente que entra essa... Na minha perspectiva, eu achava que esse era o caminho ideal e único, né? E que pra quem tá no começo, assim, caramba, eu quero empreender, né? Eu quero entrar em um escritório e tudo mais. Caramba, isso aí é o sonho do estudante, né? É verdade. Isso aí era assim, o que eu fiz de trajetória e o que eu consegui implementar nisso, pra mim foi assim, a perfeição, né? Por mais que tenham emendando na tua fala inicial aí, né? Vou fazer uma pergunta pra tu, depois eu vou fazer pra Paula, pra diversificar. E até porque quando tu foi falando, assim... Essa questão é muito interessante, né? Todo estagiário, quando entra, velho, não sabe de nada. Eu mesmo, no meu primeiro dia na AGU que eu estagiei, a procuradora me deu um processo assim em mãos, ainda existia processo físico, né? Faça um ED que eu tenho um exame. Aí eu peguei assim, beleza. Aí ela foi embora, eu fiz o que é um ED para os outros estagiários. Não sabia nem o que significava o embargo de declaração. E eu queria perguntar para tu o seguinte. Tu, tendo tido essa jornada assim, né, de trajetória dentro de um escritório, o que é que tu vê como características para um estudante de direito que quer, digamos, seguir esses passos? Quais são as características que ele queria mostrar dentro do escritório para poder conseguir trilhar isso aí? O que é que tu acha que foram as características preponderantes? Bom, vamos lá.
Primeiro, absolutamente normal, né? A gente não, obviamente que o estágio, né, como o nome já diz, é um momento da gente aprender, né? Mas a gente também tem do outro lado uma empresa que quer resultado. Sim. E Então, você está sendo analisado eu já. estou sendo ali, né? analisado para minha vida profissional, como um Exato. todo. Aliás, eu estou sendo analisado na minha vida profissional desde que eu entrei na faculdade. Exato. Né? Legal. Ali eu comecei o meu contato profissional com professores, com colegas, né? Enfim. Então, você, ao mesmo tempo que você tem que perguntar, dizer que não sabe, você tem que também se cobrar, se autoanalisar, né? E dizer, pô, o que é que eu posso melhorar, né? Para eu não estar tão atrás, né? Então, a faculdade não vai te ensinar a maioria das coisas que tu vê no escritório. Né? Não, de fato não vai. Né? Então, a prática é que vai te dar esse ensinamento. Ah, mas eu não tenho prática. Tá, tu tem o estágio e tu tem uma série de... E aí é onde, eu acho que é onde entra o papel, por exemplo, da OAB. Tá? Tu tem hoje uma série de cursos, de palestras, dentro da OAB, gratuito muitas vezes, ou às vezes a preços simbólicos de 15, 20 reais, né? Que pode te dar um certo conhecimento. E dentro do escritório eu sempre busquei tentar de alguma forma me destacar. Né? Uhum. O que é que o estagiário faz? O estagiário vai no fórum, tira cópia de um processo, traz para cá, bota no software, enfim, faz esse trabalho meio que auxiliar, digamos assim. Né? E eu sempre tentava buscar um pouco a mais. Eu sempre ia para ele e dizia, olha, me passa aquele prazo ali, aquela contestação que tem mais tempo, né? Para eu tentar fazer, e aí eu trago para a gente ler junto e me dizer o que é que eu posso melhorar. Me passa aquele embarque de declaração para eu poder fazer um recurso mais simples, né? Quem sabe eu não consigo ajudar mais efetivamente. E aí eu fui, né? E fora isso, uma coisa que me ajudou muito foi a disponibilidade, tá? Eu tinha lá meu horário de estágio, mas eu decidi colar no meu atual sócio. Não ficava marcando horinha. Né? Eu não marcava a hora e, por exemplo, às vezes eu ia, normalmente era um período, às vezes eu ia pela manhã, e quando acabava, ele passava lá na sala e dizia, minha gente, eu vou almoçar. Aí eu, você vai almoçar sozinho? Ele, vou cair, quero. Então eu sempre... pra mim aquilo ali foi um dos maiores investimentos. Sim, sem dúvida. Né? Não só pela companhia, pela conversa, conhecer outras pessoas. É, né? Quase uma mentoria no almoço já. Exatamente. Então, isso aí eu fui me aproximando e foi o que talvez o que gerou confiança nele em relação... E o que eu vejo é assim, vocês dois encabeçam comissões de empreendedorismo, né? E recentemente também eu fui convidado para colaborar com a ESA no tema também empreendedorismo jurídico. Aquelas palestras, elas estão sendo feitas várias vezes e tudo mais, e aquilo tem um valor tão grande, eu acredito, para o advogado, que ele nem percebe. Por quê? Porque eu não acho que um advogado, para ser contratado e depois, posteriormente, para ser chamado como sócio de um escritório, vai ser pela sua competência única e exclusivamente técnica. Isso é uma opinião minha. Eu concordo. Por quê? Porque eu acho que isso você consegue no mercado. Vai ser difícil, é um profissional difícil, porque o nível, né, das faculdades e tudo mais, mas você consegue. Para você chamar alguém como sócio, você tem que enxergar capacidade gerencial, um diferencial realmente que não vai ser aquilo que ele viu na faculdade. Que é o que a OAB proporciona com as comissões, quando tem palestra de empreendedorismo e tudo mais. Então, numa palestra daquela, o cara pode introjetar uma ideia de uma visão até intraempreendedora, né, porque ele está dentro de uma empresa já montada, que mostre à pessoa que é o superior dele uma visão que vai fazer ele se tornar sócio de um empreendimento que já existe. Né? Então, eu acho que o pessoal fica... às vezes meio desconfiado, eu também tenho essa mesma visão. Não é de que, tipo, essa palestra é a mesma coisa. E quando né? eu falo, muitas vezes as pessoas se assustam e digam, é importante você se especializar, óbvio. É importante em toda a área. É importante você sempre estudar, na verdade. Né? Independente de você ter um título lá colado na parede, que muitas vezes não vale de nada. Né? O que vale mesmo é o seu conhecimento. Então, se você fez uma especialização, não fez, enfim, o importante é você estudar sempre e estar atualizado. Agora, isso... não necessariamente vai te levar a abrir um escritório. Eu acho que a gente tem que olhar para um viés de uma empresa. Um escritório de advocacia nada mais é do que uma empresa. Exatamente. E toda empresa, ela precisa ter 3 pilares básicos, na minha opinião. Que é o aspecto técnico, o aspecto administrativo e o aspecto comercial. O ideal é você ser bom
ou tentar ser bom, ter uma melhoria constante nesses 3 pilares. Isso. Quando você não consegue ser bom nesses pilares, o ideal é você chamar alguém para agregar nesse pilar. Pô, eu sou Exatamente. muito bom tecnicamente, me especializo bastante, sei resolver o problema e agregar valor ao mercado nesse ponto. Mas talvez eu não seja tão bom no comercial. Ou às vezes eu não seja tão bom na atividade meio, a atividade administrativa. Sim. De fato, naquela num bom demonstração de fluxo de caixa, de Na saber gestão interna na mesmo. gestão interna, que é tão importante quanto. Exato. Então, eu acho que a gente tentando entender isso de certa forma, melhorando nesses 3 pilares, a gente consegue agregar valor e a gente consegue monetizar o nosso serviço. Eu acho que é mais ou menos nesse pilar. Porque, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa, por exemplo, a empresa, a marca dela é o produto. Se ela tiver um produto diferencial, ela vai ter um valor no mercado. No nosso serviço, é uma prestação de serviço de um serviço intangível. É uma marca. A marca somos nós mesmos. O próprio advogado. E eu acho que é por isso que a gente tem que se especializar cada vez mais, saber vender, porque vendemos o tempo todo aqui. Nesse momento a gente está vendendo. A gente está vendendo, querendo ou não, para o telespectador uma Sim. ideia. Sem dúvida. E a gente também tem que ter a área administrativa, que é para tornar o negócio cada vez mais sólido. E aí você Exato. se conhecer é muito importante. Isso é autoanálise e é muito difícil fazer. E o que eu Difícil. lembrei, quando o Paulo estava falando isso, eu concordo totalmente, vai muito do que João fala nas palestras, quando, não sei se o pessoal que está assistindo a gente e ouvindo já teve a oportunidade de ouvir, que é a questão do perfil. Né? Que é Exatamente. o advogado, tipo, beleza, eu quero advogar. Ok, passo 1, beleza, eu quero empreender, beleza. Mas às vezes o cara ainda não sabe qual é o perfil dele, né? Tipo, ele sabe que vai ter que ter um perfil comercial, vai ter que ter um perfil gerencial, Perfeito. vai ter que ter uma questão de autoconhecimento inicial, né? O que você fala muito nas Importantíssimo. palestras. Exatamente. Eu sempre falo isso, e foi de uma palestra que eu escutei na OAB, inclusive, Sim. que eu fui atrás desse tempo, fui estudar. Uhum. Que é você entender onde você está inserido dentro da sociedade, qual é o seu perfil dentro daquela sociedade que você está, né? Eu, por exemplo, me considero muito social, né? Eu sou um cara que, se me deixar aqui, eu passo 2 horas conversando. Uhum. Não tô nem preocupado se tem um prazo, se não tem. Então, por eu ser assim, no meu escritório, eu tenho que agendar meus prazos 3, 4 dias antes. Porque eu sei, se eu não fizer naquele dia, Sim. eu tenho a folga ali e a Uhum. tranquilidade de fazer e não vou perder. Não vai Né? perder Porque prazo. advogado Sim. vive de prazo. É, de prazo. Né? E não vou perder. Então, por muitas vezes eu vou ao fórum despachar um processo e passo 3 horas porque eu sento no café e fico conversando. Uhum. Então, eu tenho esse perfil, né? Agora já, por exemplo, um perfil que eu não tenho, que meu sócio tem, que é o perfil dominante, né? Que é aquela mais objetivo e não, tem que fazer agora, é assim, e não tem muita conversa, né? Então, você saber o seu perfil para você buscar no seu sócio Sem dúvida. o que te balanceamento. complementa, né? E até pra muito convivência. importante. Até E pra pra convivência. Né? Tipo, Exatamente. pra você se conhecer e você saber como é que você vai conviver bem com as pessoas que tá escolhendo abrir um negócio, velho, você se conhecer e pra você saber até onde é o limite de um, qual é o perfil de outro, como Exatamente. extrair o melhor de cada um, né? Exatamente. Aí eu queria perguntar a Paulo o seguinte também, que ele fala muito bem dessa parte de mercado, né? Eu acho que é, assim, um ponto muito positivo do que eu acompanho, né, também do teu trabalho, assim, tudo mais, é que você consegue ter uma interdisciplinaridade muito grande, né, com a economia, com política, no seu Instagram, né? E eu queria que você falasse, acho que a gente comentou já um pouco aqui sobre isso, mas por que o tema empreendedorismo está tão em alta hoje? É mercado, não é? É questão de concurso? Como é que você vê dessa forma? Vê só. Antigamente não, há pouco tempo atrás, e aqui eu não estou entrando em ideologia política, absolutamente nada, é só uma realidade fática do Brasil. O Brasil vivia num momento de muito crédito, muita concessão de crédito para as pessoas, o que isso é muito bom, porque as pessoas têm mais crédito naturalmente e as pessoas consomem mais. Isso é normal, somos seres insaciáveis. É uma tática econômica, né? É uma tática econômica. Em contrapartida, a taxa básica de juros da economia ela era muito elevada. 12, 13, 14% já chegou. Quando as pessoas consomem mais, naturalmente, a mão de obra daquele país ela fica mais cara. Uhum. Isso pode se tornar um problema. Porque, às vezes, a pessoa prefere produzir fora e importar do que gerar emprego aqui. Em contrapartida, a gente tinha também, nesse período, que em tese era um boom, uma taxa de câmbio baixa, o dólar estava baixo. Então o que é que o consumidor fazia? Pegava um avião e ia para Miami e comprava roupa, relógio,
acessórios, chega pneu, disco de freio, porque era mais enxoval para a criança, porque era mais vantagem você pegar um avião e ir para Miami, Orlando, comprar as mercadorias e trazer para cá do que consumir aqui. Isso se torna um problema, porque o varejo naturalmente para de vender, que compromete o atacado, distribuidor e a indústria. Quando a gente estava atrelado a isso, a gente não tinha muito investimento, setor para investimento. Por quê? Porque a economia ela já estava numa base muito alta, o crédito já estava muito alto, a taxa básica de juros, o que torna o spread bancário também mais caro. Então a gente não tinha incentivo para o investimento. Isso, quando chega em determinado momento, a gente chega na recessão, porque as pessoas pegam crédito no mercado, mas chegam não conseguem pagar, ficam com seu nome sujo e naturalmente elas não ficam com dinheiro para consumir. Isso foi durante um momento que ficou inviável. E aí o que é que aconteceu? Antigamente, nesse momento que não tinha investimento, era muito mais saudável a pessoa que tinha um capital deixar alocado em uma renda fixa, porque te rendia 14%, 10%, 12% no rentismo, numa renda fixa, no CDI fixo, ou no Tesouro Selic, o que quer que seja. Você, em tese, tinha um retorno muito alto, muito acima de outras economias, sem risco nenhum. Você, quando vai empreender, você tem risco de fornecedor, você tem risco do Estado, que vai ser teu sócio, você tem risco de trabalhista, você vai pegar crédito com banco para capital de giro, se for o caso, isso é muito difícil. Mas agora, inverteu a situação. O câmbio, ele está alto. Quando o câmbio está alto, aquela pessoa pensa 2 vezes antes de ir para Miami e fazer um enxoval do filho lá. Talvez começa a gastar. Começa a gastar aqui, então consumir aqui. Em contrapartida, a taxa de juros está na menor da história do país. Então, hoje, quando você vai analisar a taxa de retorno anual para o investimento, é mais vantagem eu aplicar esse recurso em investimentos aqui na economia do que eu colocar numa renda fixa. Porque a renda fixa quase não está faltando. Então, hoje, é muito a economia está no sentido de estimular o investimento. Atrelado a isso, o atual pensamento do governo é diminuir o máximo possível a despesa do Estado. Ou seja, abrir cada vez menos concursos públicos. Isso. Então, a União já cortou. Então, a pessoa que mora aqui, em Recife, por exemplo, e tem seus laços familiares, ele pensa 2 vezes antes de fazer concurso. Sabe por quê? Porque agora concurso público é Estado ou município. Mas aí tu pode ir pro norte, tu pode ir pro sul, tu pode ir pro centro-oeste. O Brasil é imenso. Isso. Às vezes é mais caro você viajar daqui, sei lá, pra Curitiba, por exemplo, do que às vezes até pra Europa. Independente da situação. Então, mudou. E a tendência, principalmente pela que eu sempre digo que estabilidade não existe, é que a tendência dentro do curto prazo não existir mais essa segregação ou tanto essa disparidade do setor público e do setor privado. Essas questões de aposentadoria, valor integral, isso vai acabar. Já vai acabar, principalmente a nossa geração já não pega isso. Então eu acho que por isso é que cada vez mais está indo para o lado do empreendedorismo. Show de bola. Só complementando, além disso, somos mais de 1 milhão, né? Acho perto de 1,5 milhão de advogados, né? Mais de 60 mil por ano a mais, né? O país que mais tem faculdade de direito do mundo. Isso. Né? E eu acho que o empreendedorismo nasce sempre de uma oportunidade ou de uma necessidade. Verdade. Né? E aí o brasileiro em si, para mim é um dos povos mais empreendedores, né? Porque aquela frase, o brasileiro não desiste, sou brasileiro, não desiste nunca. Né? Essa frase explica muito. Acha uma brecha o tempo todo. O que você fala do jeitinho brasileiro, usando pro lado bom, digamos do assim. Você usa pro lado do empreendedorismo e a vontade nascida de uma necessidade. E isso chegou na área jurídica, chegou na advocacia. Né? O grande número de advogados, enfim, o mercado um pouco saturado, né? Tem espaço se você souber fazer, se você adquirir essas características empreendedoras, você vai conseguir se consolidar no mercado, mas nasceu de uma necessidade. O que eu acho muito bacana aqui do Brasil é que a gente tem um clima favorável, a gente tem uma população muito grande e a gente tem uma característica de ser consumista.
Diferentemente, por exemplo, do japonês, diferente de algum... É verdade. A gente consome bastante. O que tem de feriado O que e tem de data aí pronta pra aumentar feriado, você pode ver, dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães. As pessoas consomem, é tradição, a pessoa ir lá. Inclusive, essa questão de parcelamentos prolongados é uma característica típica do Brasil, porque as pessoas não têm, muitas vezes, condições, e aí parcela em tantas vezes que é uma forma até de fomentar o empreendedorismo. João, pra gente encerrar aqui o bate-papo, né? Senão a gente vai ficar falando durante 3 horas aqui, vai ter que renovar e fazer a parte 2. É verdade. Foi rápido. Eu queria que você dissesse de maneira objetiva um acerto. Você pode escolher aí, um acerto ou um erro da sua trajetória no empreendedorismo. O que é que se você tivesse que mentorar alguém, o que é que você diria aí pra ele? Vamos lá. Falar de erro é sempre difícil porque acredito eu que na vida é inerente errar, certo? E o erro ele não quer dizer que é um fracasso, né? Eu acho que existe duas coisas bem diferentes aí, o erro e o fracasso, né? Errar, meu amigo, você tem que errar. E muito. E logo. Porque é o momento para você aprender e construir, né? Então, erros, se você for pelo ponto de vista da palavra em si, foram muitos, né? Posso listar vários aqui, mas que você enxergue o erro não como um fracasso, mas sim como um aprendizado, né? Então, se eu, em determinado momento, eu escolhi um caminho errado, digamos assim, na minha trajetória, escolhi, certo? Mas soube analisar, me autoanalisar e voltar para o caminho certo, né? E o acerto, a gente vive hoje num mundo em que todo mundo tem que acertar, né? E todo mundo acerta, todo mundo faz o melhor. E isso é até preocupante, não é à toa que a gente está vendo os jovens cada vez mais cometendo aí o suicídio, né? E nossa sociedade vem impondo isso, e a forma da criação, principalmente dos mais jovens, vem impondo isso, que você acerte sempre, né? E é importante você ter a autoanálise, como a gente conversou aqui, você não precisa e você não vai acertar sempre, né? Então eu acho que o grande acerto da minha vida aí, profissional foi ter conseguido, foi ter sido acolhido por um escritório, digamos, de médio porte, e por uma pessoa que teve empatia, né? Enxergou potencial. Assim como eu tive empatia com ele, ele teve empatia comigo. Talvez analisando esses perfis, né, a gente consiga escolher de uma forma mais, digamos assim, assertiva, né? Mas na época eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje, né? Sim. Nem a pessoa que está começando vai ter, isso é inerente, Sem enfim. dúvida. Então hoje eu sei porque eu escolhi ele, mas na época eu não sabia porque eu estava escolhendo, né? Então o acerto para mim foi principalmente esse, eu ter escolhido o caminho, né? Não que só exista esse caminho certo, obviamente, mas eu ter escolhido o caminho nessa trajetória, né? De um escritório de pequeno e médio porte, onde eu sabia que eu podia crescer, que eu podia ser sócio, que eu podia empreender, né? Eu acho que... Ótimo. Muito bom. Paulo, diga aí um acerto e um erro de forma rápida para a gente encerrar aí. Eu vou tentar resumir. Vê só, acerto e erro a gente comete todos os dias. Eu cometi todos os dias. O importante, na minha concepção, é ter mais acertos do que erro no conjunto. E também, quando identificar o erro, corrigir ele rápido, mudar, achar uma solução. Eu acho que eu cometi vários erros, principalmente um que me marcou muito, foi quando eu tinha a oportunidade de fechar um negócio com cliente. Eu acho que eu tinha pouco mais de 3, 4 meses de formado, e eu basicamente não consegui entender a necessidade do cliente, entender a capacidade de pagamento do cliente, e eu fiz uns honorários completamente fora do mercado, e naturalmente eu perdi uma oportunidade que eu tinha ali, eu que gostaria muito de ter fechado aquele contrato. Foi a partir dali que eu disse, eu preciso, antes de oferecer um contrato, antes de apresentar o meu serviço, eu primeiro preciso entender qual é a necessidade do cliente. Esse foi o meu principal erro que eu julgo, e o meu principal acerto que eu tive foi, nessa curta trajetória até então, foi sempre buscar me especializar e estar com gente que agregue.
Eu acho Sem que dúvida. esse é Muito bom. o meu... Pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença aí de vocês dois, foi muito bom. Espero que eu convidando aí, vocês estejam aqui nos próximos temas aí que a gente vai trazer. E como é que faz pro pessoal encontrar vocês aí nas redes sociais? Diga aí rapidamente. Eu tenho um Instagram que eu falo um pouco de empreendedorismo jurídico, um pouco do meu dia a dia na advocacia, que se chama Empreendendo no Direito. Empreendendo no Direito. E João? Eu tenho um Instagram pessoal, que eu misturo com o profissional, João Santos Filho, e tenho o Instagram da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB, que é a seju.oab. E sigam lá, a gente sempre está jogando os eventos, não só da comissão, mas de outras comissões. É interessante como que a gente conversou aqui, que vocês participem. Sem dúvida. E o da comissão lá tem? Tem, seju.jaboatão. Ponte Jaboatão. Show de bola. Pessoal, queria agradecer aí mais uma vez a presença dos nossos convidados aqui hoje, vocês que ficaram aqui assistindo, ouvindo. Espero que vocês compartilhem esse conteúdo, né? Seja lá em qual plataforma vocês estejam consumindo. Divulguem aí em grupo do WhatsApp, com o pessoal da faculdade. E espero vocês aí para acompanharem os próximos vídeos e podcasts. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.